Olá, e aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o podcast dessa semana do Sessão às 6. Sejam todos bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e hoje temos um episódio duplo, 2 em 1. Dessa vez teremos um papo em que a primeira parte vai ser sobre a série Agatha Desde Sempre, da Marvel, e a segunda sobre a nova temporada da série Only Murders in the Building, ambas disponíveis no Disney Plus, né? E em ambas as partes teremos spoilers, tá bom? Fica a dica caso alguém ainda não tenha assistido. E se você quiser ficar por dentro sempre que um episódio for lançado, já sabe, né? No Instagram estamos como @Sessão às 6, no TikTok @PodSessão às 6 e no YouTube o canal se chama Podcast Sessão às 6 mesmo, beleza? Bora dar início à parte 1, Agatha Desde Sempre. Temos bastante coisa pra conversar. O meu roteiro aqui tá gigantesco, com vários tópicos pra conversar com vocês. Foi uma série que deu o que falar, bem mais do que eu esperava. Então, bora começar com a sinopse. Após os eventos de WandaVision, Agatha Harkness recruta alguns aliados improváveis em sua busca para recuperar seus antigos poderes. Bom, a série foi criada por Jac Schaeffer, que esteve super envolvida também em WandaVision. E como já foi dito, todos os episódios já estão disponíveis no Disney Plus. Beleza, acho que a gente pode começar com as expectativas, né? Confesso que antes da estreia não vi ninguém mostrando interesse pela série, uma animação, no máximo umas pessoas achando que a Wanda ia voltar aqui, vamos falar mais disso depois, mas no geral as expectativas da grande maioria, pelo que eu observava, era que não havia interesse algum por esse show. Pra mim, o que faltava pra ficar super animado era que os trailers eles não explicavam exatamente o que era a história. É sobre atravessar o caminho das bruxas e chegar até o final. Tá, então todo episódio a gente vai ficar vendo um grupo de pessoas andando em linha reta, é isso? Eu não conseguia entender direito qual era o propósito dessa série. Realmente precisei ir assistindo aos poucos para ir entendendo o formato da história. Já adianto aqui que eu não tinha expectativa alguma de que a Wanda retornaria, mas sabe um receio que eu tinha? É muito comum o gênero herói, sempre que vai explorar um vilão, acaba transformando numa pessoa ótima que só é incompreendida. Muitas histórias não conseguem desenvolver um vilão de forma que ele ainda termine sendo uma pessoa má. Na minha opinião, se for muito bem feito, não acho que isso precise ser um problema, como foi o caso de Loki, que virou um amor de pessoa, mas foi tão bem feito que eu passo todos os panos possíveis. Mas como essa série aqui é da Agatha, eu tinha medo que ela virasse um ser humano maravilhoso. Eu não esqueci que ela matou um cachorro e tentou estrangular 2 crianças em WandaVision. Eu realmente não queria gostar dela, sabe? Aí fui ver nesse receio de que a qualquer momento virasse um amor de pessoa. Mas olha, fiquei tão feliz quando a série acabou e ela continuava sendo uma pessoa horrível. Porque assim, pra mim, Agatha Desde Sempre é um ótimo exemplo de como desenvolver um vilão, né? Conhecemos mais da personagem, seus traumas, relacionamentos, cicatrizes. Quem assiste entende por que ela é do jeito que é, ao mesmo tempo que ela continua não sendo uma pessoa boa. Ela não pede desculpa por ser como ela é. É tão difícil de ver isso hoje em dia. A clássica pessoa que o público tem uma relação de amor e ódio e que super funciona pela combinação de um roteiro muito bem escrito com a atuação maravilhosa da Catherine Hahn. E o resultado é bom demais. Sobre a história em si, me surpreendeu bastante como é uma série bem escrita. Olhando mais pro lado das mensagens, a história faz um trabalho muito bom em trazer uma versão diferenciada sobre as bruxas, reconhecendo o estereótipo do nariz empinado e do chapéu pontudo, e até fazendo graça em cima disso. Também aproveita a oportunidade para mostrar como elas são retratadas no entretenimento ao longo das décadas, e o jeito como esses elementos eram colocados em cada desafio enfrentado era muito esperto. Acampamento com jovens brincando com o tabuleiro Ouija e rolando uma possessão, desafios com penalidades envolvendo fogo, água salgada, que eram formas clássicas de matar as bruxas, elas mesmas falam isso,
Em todos os casos a gente observa detalhes e referências a esse mundo que eu mesmo sabia muito pouco, mas que foi divertidíssimo aprender mais sobre. Até as coisas que a própria Marvel inventava que só faz sentido no universo da Agatha, né? De que bruxas estão sempre próximas umas das outras, mesmo que elas não saibam, né? Sempre a tantos metros de distância, que elas são mais poderosas quando estão mais próximas, quando estão juntas, questão do sigilo, né? Aquele feitiço de censura. Aprender essas coisas e conhecer mais das regras, da mitologia desse lado da Marvel foi muito divertido. Eu espero muito que seja um lado que nós vejamos mais no futuro e que não fique por isso mesmo. Voltando para as mensagens, é comum, infelizmente, as mulheres em filmes e séries serem colocadas umas contra as outras para o entretenimento poder acontecer, ou até nas redes sociais mesmo, nem precisa ir muito longe. E às vezes até julgadas por quererem demonstrar algum tipo de irmandade, de sororidade, e como esse apoio as torna mais fortes e poderosas para enfrentar certas questões, do que se fosse para elas fazerem isso sozinhas, né? A série traz essa temática muito bem, o desenvolvimento dessas personagens, desse Coven como um grupo, e ver os conhecimentos de cada uma, as bagagens do passado, os laços serem formados ao longo do caminho, foi muito bacana. Justamente por você ver essas personagens que até então nunca tinham aparecido antes na Marvel, roubando os corações das pessoas. Quando a Alice morreu, a Sharon, a Lilia, o tanto de comentário querendo que elas voltassem, querendo que tudo fosse um sonho, tudo isso é prova de que esse desenvolvimento coletivo das bruxas foi muito bem feito. E realmente foi. E fazer isso numa época em que a Marvel simplesmente não para de introduzir novos personagens de maneira exagerada, beirando ao ridículo, é ainda mais impressionante. São comentários bem interessantes que casaram muito bem com a proposta da série e que todo mundo, mas principalmente as mulheres, devem sentir a potência e a importância dessas mensagens na história, o que é muito bonito. Mas como falei, uma história super interessante de se acompanhar. O formato semanal de lançar um episódio por semana foi excelente, sempre acabando numa cena em que te fazia querer saber mais, a jornada inteira sendo construída passo a passo no seu tempo, sempre deixando claro que existem perigos e consequências de andar pelo caminho das bruxas. Houveram perdas sim. E deixa eu falar, mesmo me apegando às personagens, eu amei essa coragem de ir matando os membros do Coven. Mas nunca parecia gratuito, sempre em momentos chave da história. E crédito também à criadora Jac Schaeffer por trazer aqui um formato bem parecido com o de WandaVision, em um bom sentido, uma história bem misteriosa, com várias informações faltando, dando pistas toda semana para os fãs criarem as mais loucas teorias, e que algumas vezes até eram de fato a resposta. Dá tempo para as pessoas ao menos tentarem montar o quebra-cabeça foi muito empolgante. Fazia tempo que a Marvel não fazia isso. Nesse sentido, me lembrou bastante de WandaVision. Não é uma série perfeita, como a gente ainda vai falar, mas todos os pontos positivos merecem super ser mencionados. Inclusive, tem um dos maiores plot twists que a Marvel já fez em todos os 10, 11 anos aí. Claro que a Marvel não tem muitas reviravoltas, não é por isso que ela é conhecida, mas essa aqui eu nunca ia adivinhar, que o Billy criou o caminho, que a música para abrir o caminho foi criada e inventada pela Agatha. Então, parando para pensar, foram 2 reviravoltas, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas realmente me pegou completamente de surpresa. Mas não foi esse meu episódio favorito, foi o 7, o da aprovação da Lilia. Cara, não só foi absurdamente criativo o jeito como as falas aleatórias dela foram se encaixando e fazendo sentido, mas só a edição e montagem do episódio, o jeito como a história é contada de um jeito que você se sinta desorientado assim como ela, não demais, não em excesso ao ponto do público não entender nada, não conseguir acompanhar a história, mas sim o suficiente, na medida certa, para você se sentir na pele dela. Essa habilidade tão desorientadora que é ver sua vida passar fora de ordem, toda hora em uma versão diferente da sua vida, né? E como pode ser algo horrível, mas dependendo do ponto de vista, algo bem impressionante. Nossa, genial, mano. Nota 10. Tô amando ver que uma galera também tá achando esse o melhor episódio. E eu assino embaixo.
Não sei se a atriz Patti LuPone vai chegar a ganhar um Emmy pela performance, como vi gente comentando por aí, mas foi uma performance muito boa realmente, que só deixaram as coisas ainda mais difíceis quando tivemos que nos despedir da Lilia quando estava prestes a morrer. Inclusive, eu quero aproveitar e tirar uma dúvida com vocês. O final do episódio deixa super implícito que a vida dela é um grande paradoxo, né? Porque quando ela vai morrer, sua consciência vai para a versão mais jovem no passado. E o episódio acaba. Então, eu entendi que ela tá sempre finalizando um ciclo e começando outro. Vivendo várias vezes dentro da vida dela, né? Não sei se eu tô viajando demais, mas foi a ideia que passou quando eu assisti. Vamos entrar para a seção mesmo dos personagens, né? Começando oficialmente, eu queria falar aqui de vários, amei todo mundo, mas começando mesmo, claro, com a maravilhosa dona do meu coração, Agatha Harkness, interpretada mais uma vez por Kathryn Hahn, aquela personagem que você ama odiar, né? Cara, que atriz sensacional. Eu sei que falei que não queria gostar da personagem, mas a atriz faz um trabalho tão bom, tão gostoso de assistir, que você percebe o carisma, o bom humor, mas ao mesmo tempo claramente é uma pessoa que oscila entre ser vilã e ser uma anti-heroína, porque independente de ser uma performance cativante, jamais confiaria na Agatha, tipo, jamais, em um nível Loki assim de desconfiança. Ao longo dos episódios, você é constantemente relembrado que a Agatha só confia na Agatha, independente do que vai dizer para as outras pessoas. Ela matou a Alice, mano. Eu fiquei chocado que ela morreu por causa disso, tentando proteger uma pessoa que só conseguiu ver aquele momento como uma oportunidade de roubar o poder da outra. Na minha opinião, essa é a primeira vez que a gente oficialmente tá conhecendo essa personagem, porque pensa só. Em WandaVision, 90% do tempo ela finge ser a Agnes, né? Aquela vizinha enxerida. E nos 10%, quando finalmente revela ser uma bruxa, a vilã, tá corrompida pelo Darkhold, obcecada por poder. Tanto que o mesmo acontece com a Wanda mais pra frente. Ou seja, se a gente parar pra pensar, só agora estamos conhecendo de verdade a Agatha, e que personagem maravilhosa. As suas piadas nunca perdiam a graça pra mim, ela é muito sarcástica, mesmo nas vezes que claramente ela fazia isso mais como um jeito de evitar ser vulnerável com os outros. E também conhecer mais do seu passado, né? Que o seu filho faleceu e sua mãe, até em forma de fantasma, tem um repúdio por ela. Essas coisas também me fizeram ter mais empatia por ela e entender porque ela é do jeito que é. Mas não acho que usaram isso contra mim, sabe? Nunca achei que eles usavam isso pro público sentir pena dela e ficar, nossa, coitada, tadinha da Agatha, tão inocente. Tanto que ela não se arrepende de nada do que fez. E eu acho isso ótimo. Ela continua sendo uma pessoa de moral questionável, mas consegue lhe divertir apesar disso. E é uma abordagem super inteligente que super funciona. De verdade, virei fã da Kathryn Hahn. A série tem ótimas performances, mas ela carrega a série nas costas. Já tinha visto um filme ou outro com ela, mas aqui me surpreendeu completamente. Se a Marvel for minimamente inteligente, eles vão arranjar mais oportunidades de trazer essa personagem de volta, mas daqui a pouco a gente fala mais disso, tá bom? Agora eu quero falar do Joe Locke. Aqui ele interpreta... Bom, ele tem vários nomes, né? Billy Maximoff, William Kaplan, Wicano. Ele é o que você quiser que ele seja, entendeu? A opção é o que não falta. Mas olha, a alegria que eu senti quando eu percebi que eles não esperaram a série acabar pra revelar a identidade desse menino, nossa, foi tanta. Porque no momento que ele foi anunciado no elenco, anos atrás, já dava pra sacar que ele ia ser o Wicano, o filho da Wanda. É a mesma aparência, biotipo, e ver que eles revelaram isso logo na metade da série foi ótimo. Porque dá espaço pra você ir além dessa revelação. Além de algo que os fãs já sabem, tá ligado? Então, só da gente não ter esperado 9 episódios pra ter a confirmação de algo óbvio, já é o mínimo que a série faz. Ah, e outra coisa, no episódio passado a gente falou um pouquinho sobre Heartstopper e comentei que aqui na série da Agatha, ele me chamou bem mais a atenção e eu continuo achando isso. Mesmo não sendo o protagonista, ele tem um destaque considerável.
vários mistérios da história envolvem o seu personagem. E por ser uma bagagem meio complexa, né? O filho da Wanda que entrou no corpo de um jovem que morreu dentro dos acontecimentos de WandaVision, que não sabe direito quem é, qual a sua identidade, e ainda por cima é esse bruxo super poderoso, que nem a mãe. Eu senti que o ator teve mais com o que trabalhar, mais conflitos, mais surpresas. Em Heartstopper também tem isso, existem várias questões interessantes a serem trabalhadas a respeito do seu personagem, mas aqui eu achei bem mais expressivo. Aqui a sua performance me convenceu bem mais, me chamou mais a atenção. Ainda não sei se é a melhor escolha para esse papel, mas é quem tá na série e ele faz um bom trabalho sim, com certeza. Agora, duas questões rápidas que eu senti falta sobre ele foi que a série traz muito o questionamento de se ele é o Billy ou o William, mas no final das contas eu não senti que eles definiram uma resposta para essa pergunta, sabe? Dele terminar a série mais seguro de si, confiante. Acho que tá implícito que ele abraçou as duas identidades. Achei meia boca assim, porque ele diz que os pais do William são os pais dele, mas em todas as cenas que estão juntos, não parece que ele tá muito confortável sendo o filho dele, sabe? Daquele casal. Mas ao mesmo tempo, ele se recusa a aceitar a Wanda como sua mãe, mas por algum motivo aceita o Billy como seu irmão gêmeo, que é o filho da Wanda. Então assim, eu achei tudo meio confuso. Me surpreendeu eles não terminarem a série com um personagem mais definido, com uma visão mais concreta sobre si mesmo. E a segunda coisa é que ele não teve uma transformação com o uniforme. Não que precise, e eu sei que é besteira. Mas em WandaVision, quando a Wanda abraça a identidade da Feiticeira Escarlate e que ela é uma bruxa, rola uma transformação tão incrível, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E aqui nós temos o filho dela com as mesmas questões de precisar aceitar sua verdadeira identidade. E aí só corta pra ele chegando já com a roupa nova. O que custava uma transformaçãozinha, a coroa azul prateada aparecendo na cabeça como uma forma de energia, como foi com a Wanda. A capa surgindo atrás dele seria tão mais glamuroso, bonito de se assistir. Mas aqui por algum motivo foi anticlimático. Ele só brota do nada voando do lado de um poste. Não foi horrível, o uniforme dele inclusive é sensacional, nota 10, perfeito, mais bonito do que isso impossível. Mas a transformação pro herói wicano, eu senti falta daquele capricho a mais que nós vimos em WandaVision. Mas enfim, né, acontece. Continuando com os personagens, bora lá. Agora umas rápidas menções honrosas. Aubrey Plaza oficialmente faz parte da Marvel, se revelando como Lady Death, a própria morte, que já teve um relacionamento conturbado com a Agatha, como deu pra ver. E claramente é um papel que ela tira de letra. Eu adoro que eles escolheram uma atriz com expressões mais... como que eu posso dizer? Intimidadoras, digamos assim. Os olhos dela. É uma pessoa com a vibe já pronta para interpretar uma bruxa, né? E sua gargalhada é incrível também. Todo berro que ela dava na série eu ficava todo arrepiado, porque era o puro suco do lado bruxa dela se manifestando. Queria que a batalha final fosse um pouco mais longa entre as duas, entre os três na verdade, né? Mas gostei que eles mesmos admitiram que lutar contra a morte é uma perda de tempo e que alguma solução tinha que rolar ali na hora, senão todo mundo ia morrer. Mas foi uma performance que agregou bastante a história. E eu ouvi um boato, não tenho como confirmar, mas acredito que seja verdade, porque faz sentido, que ela agora é uma personagem que pode aparecer em qualquer lugar da Marvel. Por ser a morte, né, em qualquer projeto pode fazer uma participação especial ali, o que a torna bem mais flexível, né, do que se fosse a Agatha e o Billy, que estão bem mais ajustados e estabelecidos nesse canto mágico, místico da Marvel. Da Lilia, eu já falei, né, maravilhosa. A Sharon, também conhecida como Senhora Hort, me conquistou muito rápido também. Ela sendo a pessoa totalmente sem noção nenhuma do que tá rolando ali no rolê. Que as outras são bruxas, que elas abriram um caminho super perigoso com vários desafios. Adorei a participação dela, fiquei bem triste que morreu, porque foi num ponto da série que você ainda não sabia exatamente se eles iam poupar os personagens ou não, qual seria o nível de perigo ao longo da jornada. E terminar o episódio 3 com a morte dela me pegou de surpresa. E outra surpresa também foi a morte da Alice, que se a gente prestar atenção, tá sempre exercendo sua função de bruxa protetora. É ela que ajuda a Sharon a sair da lama, ela é a única pessoa a defender o Billy quando ele é atacado pela Sete de Salem.
adicionar esse lado protetora à sua personalidade e associar isso à sua função como membro desse grupo, desse coven, foi bem legal. Uma pena que morreu, né, infelizmente. E não posso esquecer da participação especial, a última pessoa de WandaVision que eu imaginaria que aparecesse aqui, Ralph Bohner. Eu não acreditei quando ele apareceu, ainda mais depois daquele fiasco que foi trazer o mesmo ator que fez o Mercúrio nos X-Men para ele ser só uma piada sem graça. Aqui parece que a Marvel abraçou um pouco mais a ideia de não levar o personagem a sério, ou seja, deixar bem claro dessa vez que ele é só o alívio cômico, um grande easter egg para quem lembra do que rolou uns anos atrás. Então, por causa disso, achei que funcionou sim, funcionou bem mais, foi bacana. Tá, mas e agora, né? O que a gente sabe do futuro desses personagens? A série termina com 3 sobreviventes, vamos dizer assim. A Rio, que é a morte, então se ela não sobrevivesse, meu Deus, né? Nem ia fazer sentido. A Jennifer Kale, que é a bruxa das poções, que descobre que foi a Agatha a responsável pela perda dos seus poderes por 100 anos, mas termina conseguindo de volta. E o Billy, agora com o uniforme do Wicano. A Agatha ainda tá na série, mas não tá viva. Não sei se chamaria de sobrevivente, porque ela se sacrifica, né? Ela beija a morte e logo em seguida morre. E reaparece como uma fantasma. No último episódio, temos 2 grandes revelações, na verdade. Que a música, que é a canção do Caminho das Bruxas para abrir o caminho, era uma furada, era só um golpe criado pela Agatha e o seu filho Nicholas para enganarem as bruxas, para que ela roubasse seus poderes. E a segunda revelação é que se o caminho não existe, mas ele ainda assim é aberto no primeiro episódio da série, então alguém tá por trás disso aí. Alguém absurdamente poderoso capaz de manifestar uma coisa dessas, que é o Billy. Pela Agatha saber que tudo era uma farsa, só um golpe, né, criado por ela há séculos, ver o caminho de fato aberto é mais que o suficiente para desconfiar do adolescente completamente desconhecido que apareceu do nada na sua casa. E faz sentido. Ainda não reassisti a série, espero fazer isso um dia, mas quem já reassistiu, eu vi que comentou que as pistas de que era o Billy o tempo todo estavam desde o primeiro episódio, principalmente nas falas da Agatha, o que é só mais um sinal de uma história bem escrita, porque eu mesmo, não sei vocês, jamais, nunca imaginaria que esse menino teria criado simplesmente o caminho inteiro e todos os seus desafios. A série termina mesmo com a Agatha, né, agora na versão fantasma, indo acompanhar o Billy na busca aí pelo seu irmão Tommy, que aparentemente sua alma também está no corpo de um jovem que morreu em algum lugar, como foi o caso do Billy. E basicamente é assim que as coisas terminam, mas é o seguinte, nem tudo são flores, né? Todos esses pontos que a gente conversou agora são válidos, realmente amei acompanhar a série, mas confesso que esse desfecho todo deixou um pouco a desejar pra mim. O final de Agatha é meio agridoce, e agora que a gente já passou pelos pontos principais, os personagens e o final, eu queria aprofundar um pouco umas questões que eu tenho que podiam ter sido mais esclarecidas, e tô curioso pra saber se vocês também têm essas mesmas questões ou outras questões semelhantes. Primeiro de tudo, para uma série que passou os primeiros episódios focando tanto no Darkhold, no livro, me surpreendeu muito ver que a série termina e isso não serviu de nada. Se a Agatha de fato não trocou o filho pelo Darkhold, por que ela alucinou isso no episódio lá do vinho envenenado? Como essa história era mentira mesmo, como que ela conseguiu o livro como nós vimos em WandaVision? Eu sei que é o tipo de coisa que eles não precisam responder pra série fazer sentido, mas foram questões que eles mesmos trouxeram, então é estranho terminar a temporada e ver que não foram elaboradas. Segunda coisa, para uma história que foca no romance entre a Rio, que é a morte, e a Agatha, o fato da gente não ter visto elas se conhecerem foi ridículo. E no caso da Agatha em especial, a gente não ter acesso a essa parte tão importante da história fez uma falta justamente porque mais tarde é a morte que vem tirar o filho da Agatha. Por que ela se apaixonaria por uma entidade que tirou o seu filho dela? Ainda mais de um jeito tão cruel que ela nem pôde se despedir.
Lucas, mas o romance foi antes do filho nascer. Mas claramente elas ainda têm química pra dar e vender ao longo da série. Tanto que a Agatha escolhe se sacrificar dando um último beijo na sua ex. Claramente ainda temos sentimentos existindo ali. E ter visto flashbacks do início do seu relacionamento, mostrando os sentimentos aflorando e tudo mais, teria feito uma diferença. Porque foi estranho pra mim ver uma história em que a mesma pessoa por quem a protagonista é apaixonada é a mesma que levou seu filho embora pra sempre. Não mostrar a complexidade dessa relação, uma relação que eles mesmos criaram, foi um tiro no pé, assim, na minha opinião. Inclusive, uma das dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram, quando abri uma caixa de perguntas para vocês tirarem suas dúvidas da série, envolvia justamente o filho da Agatha. Ela teve o filho sozinha? Como que foi isso? Teve uma fala dela muito estranha, não sei se vocês lembram, que o filho foi feito do zero. Foi meio bizarro, vi umas interpretações dando a entender que o filho é dela com a Rio, o que também não faz muito sentido e seria ótimo qualquer desfecho, né, sobre isso. Eu confesso que não foi uma dúvida que me tirou do sério, nem nada, mas como vocês mandaram, vale a pena trazer aqui, né, acho super válido. Agora, outra coisa importante é como deixamos as coisas com a Jen. Jennifer sobreviveu, a vemos voando ali no final com seus poderes cor rosa restaurados. Olha, pra alguém que há um episódio atrás tinha sido chamada de o caminho à frente em um desafio de tarô, você criar uma expectativa de que no futuro ela vai ser sim uma personagem importante e no final das contas ela só ir embora, foi muito sem sentido. Lilia chamou Jennifer de o caminho à frente nessa jornada do Coven. Ela simbolizava o futuro. Aí eu pergunto, por quê? Ela não participa da batalha final com os outros personagens, nada mais envolvendo ela é feito, não temos vingança, uma promessa, um desejo, ela só vai embora. Por isso que eu queria tanto que a série tivesse tido uma cena pós-créditos, não necessariamente prometendo nada pro futuro, mas só mostrando pra onde ela foi, sabe? Porque são chances altíssimas de que nunca mais veremos essa personagem de novo. Então, pra que essa ponta solta? Achei o desfecho dela bem jogado, podiam ter feito mais. Agora, alguém que também vale super trazer aqui é o Billy, e isso sim tem bastante a ver com o que eu falei agora há pouco. Porque pra uma história que foca tanto nele não saber quem é e não sentir que tem controle sobre a própria identidade, é meio chocante você ver que a série acaba e eles não tentam responder isso. Sei que tem gente dizendo que ele é as duas pessoas e tal, como eu falei, e realmente é o que fica implícito, mas enquanto assisti o final da série, em momento algum eu pensei que ele tinha sido desenvolvido, que ali no final era um personagem mudado, ou mais maduro. Parecia que ele era exatamente a mesma pessoa que vimos no começo, tirando um detalhe, o trauma. E isso é muito importante trazer aqui. A criança mal voltou de WandaVision e já tá cheia de trauma, que nem a mãe. Em apenas 9 episódios, ele descobre que tem poderes extremamente caóticos, de que não tem nenhum conhecimento e controle, capazes de simplesmente criar uma realidade nova a partir da sua imaginação, do seu subconsciente. E dentro dela, 3 pessoas morreram. Se a culpa é dele ou não, a questão não é essa. Mas esse fardo pra dar pra ele, ainda mais tão cedo na sua jornada, me lembra muito WandaVision. Tipo, quase o mesmo plot, pra falar a verdade. Mas o mais importante, o deixa parecido demais com sua mãe, a Wanda. Eu acho que é um erro você introduzir oficialmente um personagem tão popular nos quadrinhos já envolto de morte e sangue nas mãos. Ele termina a série já carregando o fardo de que ele matou pessoas e que talvez ele não seja uma boa pessoa por causa disso. Me preocupa muito a Marvel estar dando as mesmas características da Wanda pra ele. Ou seja, uma pessoa com traços de vilão, mas também vítima de poderes que não entende. E as pessoas ao seu redor acabam sendo as que pagam mais caro por isso. E ela termina com um fardo gigantesco e um peso na consciência por não saber direito como processar o luto e a perda. Até agora, o caminho que estão dando pro Billy é assustadoramente parecido até demais com o da sua mãe. Primeiro que é repetitivo, né? Já vimos isso antes. E o mais importante, é isso que essa família tá fadada a ser, sempre as vítimas e as vilãs, sempre de luto e tristes por terem perdido alguém importante.
Essa foi uma questão que conversamos lá no podcast de WandaVision, inclusive eu vou deixar o link na descrição, tá um podcast bem completo, caso vocês tenham interesse em escutar depois. Mas lá a gente comentou que já passou da hora da Wanda virar uma pessoa que não fica esperando ser vítima das coisas. Por que não, dessa vez, ela mesma ir atrás do que quer e tentar fazer as coisas do jeito certo? Ok que ela morreu, mas quando eu vejo o seu filho passando pelos mesmos dilemas e questões, fico pensando se a Marvel realmente tá querendo ver o mesmo ciclo se repetir, sabe? Claramente a série tá se encaminhando para a reunião da família, a Agatha como fantasma, agora uma mentora indo ajudar o Billy a encontrar seu irmão, e com certeza devem ir atrás do Visão depois e por aí vai. Tudo bem colocar eles em uma missão massa com, sei lá, Doutor Estranho, ou com os Vingadores, ou outras bruxas, mas que eles não fiquem enfadados a ficarem presos nesse ciclo, porque ninguém merece, né? E para finalizar, agora tem uma questão que eu insisto em trazer em todos os podcasts sobre a Marvel. Quando é que a gente vai ver a continuação dessa história, pelo amor de Deus? Do que adianta a gente ficar animado com um final bacana como esse, prometendo tanta coisa interessante pro futuro, se daqui pra lá já vai ter se passado uns 3, 5, 10 anos. E me choca que a gente sabe disso e a Marvel não. As histórias estão ficando tão diluídas, demorando tanto tempo para serem contadas, tantos anos, que daqui para você ver seu personagem favorito de novo, é um tempo de espera absurdo. Como eu falei antes, eu já sabia que as chances da Wanda voltar aqui nessa série seriam 0, mas agora, nem o Tommy, mano, eles podiam ter escalado qualquer ator adolescente no elenco e ter colocado no final da série, mas nem isso, nem o reencontro dos irmãos teve, que era o mínimo. Eu acho que eles estão forçando muito a barra para contar uma história que todo mundo meio que já sabe a ordem dos fatos, mas que vai levar sei lá quantos anos para acontecer. Quantas séries spin-offs e filmes são precisos para a gente ver os irmãos se reencontrando, depois vir a reunião com o pai, o Visão, e depois trazer a mãe de volta. Claramente isso vai acontecer, mas ao invés deles simplificarem a vida deles, que não tá fácil, eles fazem o que sempre têm feito. Deixam um gancho legal para uma história que só vamos ter atualizações daqui a vários anos, e daqui para lá ninguém mais vai estar tão interessado porque tempo demais se passou. Foi o caso inclusive dessa série, Agatha Desde Sempre. Pelo que vejo é um sucesso sim, o que é ótimo, no geral foi bem recebida graças a Deus, mas imagina como teria sido sensacional se ela tivesse sido lançada durante o hype de WandaVision. Alguns meses depois da série, ou no ano seguinte, enquanto a personagem ainda tá na cabeça do povo, sabe? A Marvel se complica por querer contar muitas histórias ao mesmo tempo, dividindo entre muitas partes, envolvendo personagens que nunca chegamos a conhecer direito e depois não entendem porque não são um sucesso. Então, é realmente complicado. Mas por falar nessa coisa dos próximos capítulos, vamos lá. Parando pra pensar, Agatha Desde Sempre meio que foi a segunda temporada de WandaVision, né? Foi o segundo capítulo dessa mini saga, digamos assim. Por lidar diretamente com os personagens e os acontecimentos do final daquela série, então meio que foi a continuação. Eles já confirmaram que estão trabalhando em uma série solo do Visão, chamada Vision Quest. Então, se for pra chutar qual seria o próximo passo dessa mini saga, eu diria que é essa série realmente. O que, na minha opinião, é uma ideia péssima, porque o Visão sempre foi um personagem coadjuvante, digamos assim. Um personagem secundário, ou então dividindo o espaço com outro personagem principal. Não acho que ele sustenta uma série como protagonista sozinho. Pra mim, isso só dilui mais a Marvel, ao invés de criar um projeto só pra resolver tudo o que falta. Mas, beleza. E como a Agatha foi relativamente bem de audiência, boatos de que o Billy ou o Wiccan vai ganhar uma série solo, o que eu peço a Deus que não seja verdade, porque o que custa reunir logo, pelo amor de Deus, esses jovens Vingadores que a essa altura nem são tão mais jovens assim, para procurarem a Wanda como nos quadrinhos. Não seria massa? Porque uma série solo de um personagem só vai atrasar mais as coisas. Se uma série desse grupo fosse anunciada, seria ótimo, eu acho. Mas enfim, o próximo passo realmente é esperar 20 anos para sair a série do Visão e ver no que vai dar. E no final desse ano ainda vamos ter a última temporada de What If, né, a série animada, e o trailer já confirmou que teremos a Agatha de novo em alguma história louca do multiverso.
mas só de ter a Kathryn Hahn de volta já me deixa mais feliz, nem que seja só a sua voz. Mas por enquanto as atualizações desse lado mágico da Marvel são essas mesmo. No fim das contas, Agatha desde sempre é uma série que se salva simplesmente pela jornada ser muito mais satisfatória do que o destino, o resultado final. Que não é ruim, mas que tá super longe das expectativas que a própria série criou. Mas somando tudo, não tem como. É um resultado muito positivo, principalmente para quem nem sabia direito o que esperar. Atrizes extremamente carismáticas, foi ótimo conferir semanalmente, ainda mais no período do Halloween. Sinto que terminei conhecendo mais o mundo das bruxas do que eu conhecia antes. É uma série engraçada, tenta partir de umas pontas soltas de WandaVision e do multiverso da loucura. As músicas são maravilhosas, não paro de ouvir todas as versões da canção do Caminho das Bruxas. E ainda deixou bastante coisa em aberto, né? Quando a gente vai ver no que isso vai dar, só Deus sabe. Mas por hora, divertiu super, valeu bastante a pena. Apesar de tudo isso, mesmo assim eu não acho que existiu uma necessidade para essa série existir. Ainda mais vários anos depois de WandaVision, todos os avanços que vemos aqui sobre o Billy, sobre a Agatha, poderiam ter sido feitos de formas mais simples e mais objetivas. Mas já que a série existe e é o que temos no momento, eu adorei. Me surpreendeu muito e ainda me transformou num fã número 1 da Kathryn Hahn. Espero de verdade que não leve tanto tempo assim pra gente ver mais desses personagens em live action. Mas aos que já viram a série, valeu a pena? Teve alguma coisa que deixou a desejar? Tudo é perfeito, sem defeitos, 10 de 10. Mandem seus comentários nas nossas redes sociais. No YouTube estamos como Podcast Sessão às 6, TikTok @PodSessão às 6 e no Instagram @Sessão às 6, beleza? E assim, meus amigos, a gente vai encerrando a parte 1 do episódio de hoje e agora dando início à parte 2, dessa vez sobre a nova temporada de Only Murders in the Building, tá bom? Bora lá! Bom, a quarta temporada começa com o trio de personagens, Mabel, Charles e Oliver, investigando a morte de Zaz, a dublê e amiga de Charles. O assassinato acontece em Nova York e o trio se vê envolvido em uma investigação que os leva até Los Angeles. É uma série criada pela dupla John Hoffman e Steve Martin, que é um dos protagonistas, e todas as temporadas já estão disponíveis no catálogo do Disney+. Olha, falando como alguém que é apaixonado por Scooby-Doo desde criança e tem um podcast, uma série sobre pessoas fazendo um podcast criminal enquanto tentam resolver um mistério parece que foi feito pra mim. E no início a impressão parecia realmente ser essa. Já conversamos mais sobre as temporadas anteriores, eu vou deixar todos os links na descrição pra quem tiver interesse. Mas assim, as duas primeiras temporadas são maravilhosas, personagens interessantes, um mistério com dicas bem legais ao longo da história e no final um desfecho super caprichado de quem realmente é o assassino. E muitas vezes a revelação surpreendia. Cuidado com os detalhes e a subversão das expectativas eram muito bem feitas, especialmente nessas temporadas. Na terceira, deles fazendo uma peça na Broadway e tal, eu senti que a qualidade da narrativa tinha caído consideravelmente quando comparado ao que tínhamos visto antes. E a expectativa era que nessa nova etapa as coisas pudessem dar a volta por cima. Mas depois de conferir essa quarta temporada, infelizmente não foi bem o caso. Sobre o roteiro, uma das questões que eu tive é que, assim como a temporada passada, a gente tem uma narrativa que quer contar várias histórias ao mesmo tempo e que nem todas de fato são importantes para a história principal, que é o assassinato. Ninguém assiste uma série criminal e pensa, nossa, não vejo a hora de saber a história de todos os 35 personagens da temporada. E meio que a mesma coisa se repete aqui, mesmo que todos eles de alguma forma estejam minimamente conectados com o plot principal, o excesso de personagens traz informações demais que ficam logo no meio da temporada, então fica aquela clássica barriga em que você meio que tá preso entre o começo e o fim, só esperando ver como que alguma coisa vai ter a ver com o assassinato, sabe? E sabe o mais louco? Algumas nem precisariam estar aqui.
Por exemplo, eu entendo que a revelação de que na verdade foram 2 assassinatos é bem interessante e bem boa, realmente subverteu minhas expectativas, ainda mais trazendo isso só na metade da temporada, foi bacana, mas depois que explicaram tudo, o arco super longo daquele professor Dudenoff foi tão superficial. Do nada esse cara que eu acabei de conhecer revela que tem poucos meses de vida e decide se matar para que os outros moradores possam se sustentar com a sua grana, sacando uns cheques em seu nome, sei lá, um negócio assim, nada a ver com a morte da Zess. Então assim, pra que adicionar um assassinato na história, passar um tempão explicando a história de vida de cada suspeito, pra no final revelar que o cara tirou a própria vida e que isso não interfere, não avança em nada na investigação principal, sabe? Eu sinto que a gente perdeu muito tempo com uma coisa que não teve um desfecho satisfatório, porque no fim, mesmo com esse mistério secundário revelado, na verdade a história não avançou em quase nada. São momentos assim que eu me questionava se a narrativa não estava se complicando demais para contar uma história que poderia ter sido mais simples do que acabou sendo. Uma coisa que eu senti falta mesmo aqui foi o senso de perigo. Esses momentos existem sim, só pra deixar claro, mas alternam com outros momentos em que do nada tá tudo bem. Ou seja, por exemplo, uma hora eles têm que se esconder porque alguém tá tentando matar eles, e na outra tá todo mundo passeando ao ar livre, como se nada tivesse acontecido. E isso acaba mexendo muito com o senso de urgência da série, de que existem riscos e consequências caso eles tentem fazer algo que os deixe expostos. Então isso fez com que você acabasse nem se importando tanto quanto deveria. Agora, uma questão que é positiva e negativa ao mesmo tempo, eu diria que é a metalinguagem. De longe, essa é a temporada mais metalinguística que já tivemos até agora. A série quer que o público saiba que os personagens estão dentro de uma série e que eles sabem disso. Essa coisa de escalar atores para fazer o papel deles em um filme de Hollywood sobre os acontecimentos da primeira temporada e eles depois aparecendo usando as roupas clássicas do primeiro episódio. Tem uma certa nostalgia aqui nessa história, o que é bem interessante. Várias vezes eles mesmos falando, tal coisa da primeira temporada e tudo mais. No caso, pra eles, a primeira temporada do podcast, mas pra gente é só da série mesmo. Então foi legal, mas chegou um ponto que começou a virar um tiro no pé, eu diria. Primeiro porque do nada tem uma revelação que tem uma pessoa misteriosa que tá de olho neles desde a primeira temporada e que ela é responsável por uns acontecimentos lá atrás que nunca foram resolvidos. Aí tipo, você resgatar furos de uma temporada que saiu 3, 4 anos atrás, aonde que eu vou me lembrar disso, meu Deus? Eu não tenho mais aquele apego emocional aos acontecimentos da primeira temporada. Eu mal lembro o que rolou, mas o mais estranho foi que eles trouxeram isso em um episódio aleatório e nunca mais comentaram depois. Porque lá atrás vocês receberam mensagens de uma pessoa canhota, mas a assassina da primeira temporada era destra, e fica por isso mesmo, tá ligado? Eles não se dão o trabalho de dar um desfecho pra isso. Então, tipo, pra que resgatar essas coisas se você não vai se dar o trabalho de responder, né, as próprias questões? Foi muito estranho. Agora, um outro ponto em cima dessa metalinguagem é que no último episódio o Charles fala pro Oliver: já percebeu que sempre que estamos perto de solucionar um caso, uma pessoa nova morre? E tipo, foi legal terem reconhecido isso, a essa altura é algo que faz parte do formato da série realmente. Mas quando a gente vê uma pessoa realmente morre justo no final da temporada, aí tipo, pra que a série apontar uma coisa que eles mesmos fazem logo depois? Foi como se eles dissessem, caramba, não seria muito previsível se a gente fizesse isso? Aí eles foram lá e fizeram, tá ligado? Isso pra mim tira um pouco o impacto de ver o corpo da nova vítima justamente pela própria série já ter dito que é isso que a gente devia esperar. Não sei se faz sentido, mas tira um pouco o fator surpresa. Então foi outro jeito meio estranho aí de se usar a metalinguagem. Mas sobre os pontos mais positivos, foi bem legal ter momentos em que a gente conhece mais sobre o mundo dos dublês. Não sei dizer até que ponto as coisas ali são verídicas, mas pelo fato do grande mistério girar em volta de uma dublê, isso nos deu mais oportunidades de explorar mais esse lado de Hollywood que eu pelo menos sei tão pouco.
Por mim, podiam ter feito até mais com isso, mais narrações dela, bastidores de cenas perigosas, algumas coisas, algumas técnicas que só os dublês sabem. Até porque é um tema bem em alta, né? Nos últimos anos a gente tem notado mais discussões envolvendo esse departamento, se devia estar no Oscar, etc, etc, etc. Então é um assunto bem atual e que poderiam ter tirado mais proveito disso, mas o que vimos foi bacana. Seguindo agora com os personagens, temos o trio, claro, Mabel, Charles e Oliver, que são interpretados mais uma vez, respectivamente, por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, que também são os produtores executivos, trabalhando aí também por trás das câmeras. É bom rever esse trio, a química continua ali, mas eu confesso que eles já estiveram mais interessantes. As performances não mudaram, mas sim os personagens um pouco. A Mabel antes, ela tinha uma vibe muito legal de saber se virar em qualquer situação e mostrar, dar conta do que vier. Tem uma cena na primeira temporada que tinha um cara perseguindo ela, não sei se vocês assistiram ou se lembram, e ela simplesmente encurralou ele em um beco com uma agulha de tricô. Foi tão legal. Antes ela era bem casca grossa e durona, sabe? Tentando estar preparada pra tudo. Nossa, é um detalhe pequeno, mas que eu sinto muita falta. Sem contar em uns desenvolvimentos de personagens que foram super esquecidos, né? Que foram estabelecidos nas temporadas anteriores, mas que aqui parece que sumiram. Por exemplo, a relação do Oliver com seu filho, que já foi bem conturbada. A Mabel com o namorado. Então a gente acaba deixando de ver esses processos. No geral, são boas performances, mas já foram personagens escritos de maneiras mais interessantes, digamos assim. Seguindo com duas rápidas menções honrosas. Paul Rudd voltou como o dublê do personagem que ele estava interpretando na temporada passada. Eu amei essa ideia de trazer ele de volta com a desculpa de que ele só é muito parecido com o personagem que ele interpretou antes. Foi ótimo vê-lo de volta. Nosso eterno Homem-Formiga, adoro ele. E uma menção também para Davine Joy Randolph, simplesmente a vencedora do Oscar de melhor atriz em 2024. Ela que faz a policial, dando umas informações ali pro grupo. É bem engraçada, também é ótimo vê-la de volta. Tô trazendo ela aqui porque fiquei sem acreditar que a série simplesmente tem uma atriz que acabou de ganhar o Oscar e ainda assim ela não tem um papel mais importante. Não que ela precise virar a protagonista nem nada, mas podia ganhar um arco, ajudar a investigar o caso. Eu senti uma oportunidade perdida ali. Até para divulgar a mesma série, eu acho que essas coisas dão um prestígio a mais pra série que eles estão escolhendo não usar, né, a favor deles. Eu sinto que pelo destaque que ela ganhou nos últimos meses, eu não acho que isso reflete aqui na série. E na minha opinião, eu acho que deveria divulgar que eles têm um elenco com uma atriz que acabou de ganhar um dos prêmios mais prestigiados do cinema. Mas o pouco destaque que ela ganha na série não reflete muito isso, o que é uma pena. Então acabou sendo uma outra oportunidade perdida realmente. Beleza, sobre o final da temporada, a gente descobre que era apenas um assassino, o roteirista que roubou o roteiro criado pela Zez, o que explica toda a rapidez, agilidade na hora da morte, o que me leva a uma questão. A gente vê o cara dando uns saltos, umas cambalhotas, chutes pra tirar a arma da mão de uma pessoa, pra pegar a arma de volta, caminha do lado de fora de um prédio. Aí eu pergunto a vocês, isso é realístico? Tipo assim, é uma dúvida real. Dublês podem fazer essas coisas na hora que eles quiserem? Eu realmente não sei o quão realístico essas cenas foram, ou se eles passaram do ponto e transformaram o cara no herói da Marvel, tá ligado? Eu não sabia dizer se aquelas acrobacias eram eles mostrando o estereótipo do dublê, mais pro lado cômico, ou se eles realmente são assim. Nunca conheci um dublê, mas beleza, né? Ele, no fim das contas, é morto pela Jen, que atira no cara estando do outro lado do prédio, salvando a vida do trio. O que mais? O casamento do Oliver com a Loretta, que é a Meryl Streep, acontece. Sobre o filme que estava em produção, eu não lembro se foi cancelado ou se ainda está em desenvolvimento. Eu imagino que esteja, mas eu achei estranho que no último episódio esse fator sumiu completamente. Mas os dois maiores ganchos para a próxima temporada, que foi oficialmente renovada, são: o porteiro do prédio é encontrado morto na fonte do condomínio, né, ali aberto, onde o casamento estava rolando.
E uma mulher, aparentemente bem rica, aparece para contratar o trio para encontrar seu marido desaparecido. No início eles recusam, mas para essa cena ter existido no episódio, ainda mais no final, com certeza não é a última vez que vamos ver essa mulher e do sumiço do seu marido. Então, com esses ganchos, a gente fica no aguardo para novos episódios vindo em algum momento em 2025. Essa temporada teve 10 episódios na mesma faixa de tempo de sempre, entre 35 e 42 minutos, como já falei, disponível no Disney Plus. Meus amigos, no geral, a quarta temporada de Only Murders in the Building continua não estando à altura das primeiras temporadas, que tinha histórias mais focadas, curiosas e mais marcantes, mas é bom estar de volta, os atores são bem carismáticos, a química continua ali. Gosto também quando a série se permite ser mais experimental e criativa, como aquele episódio que a gente só acompanha eles através de alguma câmera, né, perto deles, bem formato found footage, sabe? Olhando pra câmera, os personagens reconhecendo que estão ali sendo filmados. Isso foi bacana. Então é uma série que continua tendo seus momentos, apesar de achar que as primeiras temporadas continuam sendo a era de ouro em termos de história e conflitos interessantes de se assistir. E a expectativa fica para que a nova temporada ano que vem mude um pouco isso, né? Mas agora, aos que já viram todos os episódios, concordam que poderia ter sido melhor? Ou essa é uma temporada que se destaca realmente? Ainda prende a atenção de vocês ou já tá na hora de acabar? Mandem seus feedbacks, suas impressões nos comentários para quem tá vendo no YouTube, né? Podcast Sessão às 6. No Instagram estamos como @Sessão às 6 e no TikTok @PodSessão às 6. Adoro trocar uma ideia com vocês e assim fica bem mais fácil saber quando novos episódios são lançados, tá bom? Meus amigos, esse episódio em especial deu um baita trabalho para fazer o roteiro, a editar, então quem pudesse curtir, compartilhar, mandar para os amigos que também curtem essas séries, nossa, ficaria muito grato. E assim, vamos chegando ao final de mais um podcast. Espero muito que tenham gostado. Se escutaram até aqui, obrigado. Daqui a 15 dias espero me encontrar com vocês, tá bom? A previsão é conversarmos sobre 2 grandes filmes que vão estrear no cinema muito em breve. Mas é isso, vou ficando por aqui. Um beijo enorme e até mais.